Então, podem me interromper, como sempre, podem mandar no chat também, que eu tô vendo vocês. Então, é isso. Vamos começar falando sobre tabelas. Então, só antes, até comentar com vocês que a gente vai falar bastante desse assunto aqui hoje, a gente reservou uma aula só para isso, porque é um assunto que aparece muito, muito, muito no Enem, que é a prova que a gente está aqui, né, mais olhando e mais se dedicando. É incrível a quantidade de questões que tem, assim, vocês vão encontrar bastante coisas com essa carinha. Então, começando a falar de tabelas, né? Tabelas são formas de organizar dados e observações da realidade. Vocês já devem ter visto muita tabela na da vida de vocês. E com as tabelas, a gente consegue comparar, correlacionar várias informações de grandezas distintas de forma prática. As tabelas foi uma forma que a gente lidou no passado com a regra de 3, né? Que a gente fazia a tabelinha, olhava se era diretamente ou inversamente proporcional. Então, aquilo é a tabela que eu estou me referindo. As tabelas são formadas pelos títulos, né, que é a parte de cima, que diz para a gente qual a informação, qual a grandeza cada coluna se trata, enfim, qual a informação está ali, e os dados são a parte de baixo, né, que tem as nossas informações de interesse. Muitas vezes nas questões, quase todas elas, ou praticamente todas elas, tem um textinho, né, explicando, falando do que ela se trata e tal, e às vezes debaixo da tabela tem a fonte, né, de onde vem aquele dado. Então, vamos começar falando de exemplo, né? Já vamos começar com um exemplo. Então, a gente pegou aqui, todos os exemplos da aula de hoje, se eu não me engano, são do Enem, então a gente está bem dedicado a isso, né? Então, nesse primeiro exemplo, falando de tabelas, a gente vê aqui uma tabelinha, né, central com o seguinte, com o título, né, e os dados, que nem eu tinha comentado. Os títulos a gente consegue ver quais são as grandezas que a gente está falando, né, megabytes, preços. Vamos ver um pouquinho aqui do que se trata, né? Então, os consumidores X, Y e Z desejam trocar seus planos de internet móvel na tentativa de obterem um serviço de melhor qualidade. Após pesquisarem, escolheram uma operadora que oferece 5 planos diferentes, né? Conforme está aqui apresentado na tabela. Em cada plano, o consumidor paga o valor fixo, que está representadinho aqui, né? Pela franquia contratada, e um valor variável, que depende da quantidade de megabytes usado além da franquia. Considere que a velocidade máxima de acesso seja sempre a mesma, independente do plano, e que os consumos mensais de X, Y e Z são 190, 450 e 890. Respectivamente, cada um deles escolherá apenas um plano. Então, aqui, né, a gente tem esse texto introdutório, né, que fala para a gente do que se trata essa tabela. E aí a gente consegue pescar aqui as informações principais, né? O que a gente precisa saber nesse exercício. Então, a gente precisa focar no XYZ, que estão procurando, né, um plano aí nessa operadora, e eles têm o consumo mensal de 190 megabytes, 450 e 890, respectivamente. E aí o exercício nos pergunta, de acordo com essa tabela, quais planos com menores custos, né, para esses consumidores. Então, essa é a pergunta, né? X, Y, Z devem escolher quais planos. Partindo daqui, assim, como esse é um exercício de exemplo, depois a gente vai fazer umas coisas juntos, o que a gente tem que fazer é entender como é que é a formação desse preço, né? Então, bom, nenhum deles tem exatamente 190, 450 nem 890 megabytes, então a gente precisa calcular aqui, né, para cada um dos casos, quanto que vai ser o custo final, dependendo do plano escolhido. Então, vamos começar aqui, né, pelo consumidor X. Deixei aqui as informações dadas no texto, aqui do ladinho, para a gente lembrar. Então, começando pelo consumidor X, que vai usar 190 megas. Então, a primeira coisa que a gente pode olhar aqui, né, o plano A, ele vai precisar, o plano A, ele tem já 150, ele vai precisar de 40 megas a mais, né? Porque ele quer usar 190 menos os 150 que já é dado aqui na tabela, né? Então, ele vai precisar de 40 megas a mais. Então, quanto custaria no total? Olhando para a tabela, eu consigo ver que no plano A, o custo fixo vai ser R$ 29,90, mais essa quantidade a mais vezes, né, 0,4, porque está na mesma grandeza, né, megabyte, então eu preciso de 40 megabytes, por megabyte eu vou pagar 0,40, então é só a gente multiplicar, né, a gente vai pagar 40 centavos, então é só multiplicar diretamente. Então, R$ 29,90 mais 40 vezes 0,4,
que vai dar, esse pedacinho vai dar R$16, a gente vai ter R$45,90. Até que tudo bem? Tá fazendo sentido essa leitura de tabela para vocês? Tudo certo? Tudo certo. Beleza. Beleza, se tiverem dúvidas, me interrompam. Então, a gente vê aqui, né, R$45,90. Aqui a gente já nem precisava olhar para o próximo, né? Tipo, fazer conta e tudo mais. Porque se a gente olhar aqui na tabela, o próximo é 250. A gente sabe que ele já cobre, né, a quantidade de franquia que ele queria. E ele tá mais barato, é R$34,90. Mas vamos colocar aqui, né, a informação. Mas a gente podia ir direto, né? Então, a gente vê aqui que R$34,90 é mais barato, R$45,90. Então, o consumidor X, né, ele ficaria com o plano B. Então, a gente deixa aqui B anotadinho do lado. A gente vai fazer a mesma coisa com o consumidor Y. Então, ele quer, né, gastar 450 megas. A gente pode olhar plano a plano. No primeiro plano, ele vai precisar de 300 mega a mais, praticamente, né, outro plano que ele vai precisar. Então, calculando da mesma forma que a gente fez anteriormente, né, 300 vezes 0,4 vezes 40 centavos, vai dar R$120 a mais e daria R$149,90, super mais caro. E no plano B, ele precisaria de 200 mega a mais, e aí a gente faz, porque é 250 aqui, né, então 450 menos 250, 200 megas a mais, a gente faz a continha agora, não é vezes 0,4, né, porque se a gente olha aqui na linha do plano B, o plano por mega excedente é 0,1, né, é 10 centavos. Então, a gente multiplica por 0,1 e a gente tem R$34,90 mais 20, que é o resultado dessa multiplicação, R$54,90, muito mais barato. E aqui a gente já vê, né, que ficaria mais barato do que o plano C, que é R$59,90. Então, a gente também nem precisaria fazer conta, porque ele já cobre, né, o quanto que o Y queria, que é 450 mega. Tá deixando aqui anotadinho, né? A gente vê que R$54,90 é menor do que R$59,90. Então, o plano B é o melhor para o caso Y. Tudo certo, né? Interrompo. No Z, finalmente, a gente tem aqui, né? Ele quer usar 890. A gente tem esses 5. Então, vamos começar aqui pelo primeiro, pelo plano A. 890 menos 150, ele ia precisar de 740 megabytes a mais, que é muito mais. Multiplicando por 40 centavos, ia dar 296,325. Então, aqui é importante dizer, né? Uma dica. A gente já viu que isso não ia funcionar nem para o Y, que queria menos, né, megas. Então, tente ganhar tempo na prova, assim. Se eu estivesse fazendo essa prova, eu já nem olharia o A, eu olharia direto o B, porque se a gente ficar nessa... A gente vê aqui que é linear, né, ele está aumentando de uma forma mais ou menos fixa, né, então a gente já poderia nem olhar o plano A para ganhar tempo e já pular para o plano B. Tudo certo até aí? Faz sentido para vocês? Nem olhar nesse, porque o Y que queria menos já não cabia, né? Acho que sim. Beleza? Então, olhando para o B, né? Seria 640 a mais, ia ficar 98,90, fazendo toda a continha do jeito que a gente já conversou. O plano C ia ser parecido, né? 890 menos os 500, ia precisar de 390 a mais. Como o plano é mais caro, 59,90 mais 390 vezes 0,1, ia ficar o mesmo preço no final das contas, o B e o C, mas a gente vê que tanto o B quanto o C, eles são mais caros, né? Ficariam mais caros que o D, que seria a opção perfeita para o consumidor Z. Então, assim, a gente consegue encontrar, né, as respostas B, B, D, e a gente consegue assinalar tranquilamente a alternativa C. Até aí, tudo bem? Vocês conseguem ver tranquilamente a tabela? Acho que tá de boa, né? Vocês conseguem ler esses dados? Tudo certo? Alguma dúvida? Beleza. Então, vamos passando para os próximos. Vou falar de gráfico agora. O gráfico também, né, é uma forma de comparar e relacionar os dados e observações da realidade, só que dessa vez não vai ter, né, não vai ter essa tabelinha, não vai ter pode ter os números nos rótulos, a gente vai falar disso, mas ele é muito mais visual, né? Os gráficos, teoricamente, quando você bate o olho nele, vai ter, assim, você vai conseguir observar, através da comparação, né, dos tamanhos e de tendência, sem precisar olhar atentamente os números, né? Então, essa é a vantagem dele, o gráfico é muito mais direto. Apesar de ele ter meio que a mesma função da tabela, ele é muito mais direto. Ainda mais pensa numa tabelona bem grandona,
e um gráfico bem grandão é muito mais rápido, né? Você olhar todo o gráfico do que você olhar uma tabela e ir analisando os números. Então, aqui a gente vê 2 exemplos, né, de 2 gráficos que foram de Enem em anos diferentes. Em 2017, né, a gente teve esse gráfico de pizza e no ano 2013 teve esse gráfico de barras. Então, a gente consegue ver aqui já de cara, sem precisar olhar os numerozinhos que estão aqui, os rótulos dos dados, a gente consegue ver que essa fatia aqui é maior e essa aqui é a fatia menor. É bem mais direto, né? No outro, a gente consegue ver que esse aqui é o maior, né? A barra maior, então, que é responsável por mais representatividade nesse gráfico. E essa aqui é a barrinha menor, com menos representatividade, muito mais direto. Da mesma maneira, a gente consegue ver para esse caso aqui de gráfico de linhas, né? A gente vê diminuindo, né, com o tempo. Então, que foi dado, esse gráfico foi dado no Enem de 2014, a gente vê uma tendência diminuindo, sem prestar atenção no número, só de olhar, a gente vê, né, uma diminuição ao longo do tempo. Porque o tempo está aqui dado nesse eixo, chama de eixo. Então, os gráficos são formados por título, geralmente tem, né, que diz do que se trata o gráfico. Também tem os dados, que são as informações que nos interessam, exatamente igual à tabela. E eles também podem ter eixos, alguns são a característica principal, né, são os eixos, como os gráficos de barras, de colunas, de linhas. E aí os eixos que eu digo são eixos com essa carinha, né? O eixo X, ou abscissas, o eixo Y, as coordenadas. E isso a gente vai falar um pouco mais quando a gente for falar de plano cartesiano, a gente vai falar de geometria. Vocês já começaram a ter geometria, vocês devem ter reparado que as geometrias ficaram às quintas-feiras, e às terças-feiras a gente fica tratando todos os outros assuntos de matemática. Geometria é realmente bem grande. Então a gente vai ver isso aqui com mais cuidado, ou vocês já devem estar vendo, em geometria. Mas o que importa é que, né, os gráficos eles são plotados nesse plano cartesiano. Então, além dos eixos, os gráficos também podem apresentar o texto explicativo e a fonte dos dados, igual funciona na tabela. Os gráficos ainda podem possuir legenda, que na conta é um pouco de qual conjunto de dados, né, que tal informação se refere. A gente vai mostrar um exemplinho aqui. Então, aqui é um gráfico dado no Enem de 2015, um gráfico de barras, gráfico de colunas, sempre confundo esse nome, gráfico de colunas. Então, tem aqui o título, falando do que se trata o gráfico, né, participação em promoções do tipo sorteio, concurso, uma região. A gente tem aqui os dados que estão plotados aqui, né? E a gente tem uma legenda, então falando que esses pretinhos são informações de correios, aqui de internet, aqui informação de mídias sociais, SMS, rádio e TV. Então, isso. Já numa outra visão, também um gráfico aqui de colunas. A gente vê o eixo Y, né? Que está aqui nesse caso, onde apresenta as porcentagens. O eixo X aqui a gente tem localizações, a gente tem uma fonte aqui embaixo, um título. Esse gráfico é do Enem de 2013. Em geral, esses gráficos vão aparecer em exercícios que a gente vai mostrar hoje ou que ficaram para casa. Então, vamos começar falando de gráfico de setores, pizza ou rosca. Setores e pizza é a mesma coisa. É porque, assim, pizza é um tipo de gráfico de setores, rosca é outro tipo de gráfico de setores, mas eles têm uma apresentação muito, muito parecida, a gente vai falar aqui, né? Então, nesses gráficos, a gente tem uma circunferência, ou o aro da circunferência, no caso do gráfico de rosca, e essa circunferência, ou aro, representa todos os nossos dados, né? Representa o 100%. A circunferência completa, né? Se eu for olhar o todo, isso é 100%. E cada fatia vai representar um pedacinho dos nossos dados. Aqui a gente tem um exemplo de um gráfico do Enem de 2014, que tem até uma legenda, né? Então, essa fatia aqui, estou falando de distribuição de folha salarial, então essa fatia aqui é a folha salarial de quem tem ensino fundamental, essa aqui é de quem tem ensino médio, e essa aqui é de quem tem ensino superior. Beleza. Se a gente somar as fatias, né, a gente chega no 100%, né, como a gente tinha conversado, porque é o total, a representação do total tá na circunferência toda. Quando eu comentei, né, do gráfico de rosca, reparem que ele é exatamente a mesma coisa, uma questão estilística só, em relação ao gráfico de pizza, né? É igualzinho, esse cara aqui significa exatamente a mesma coisa que esse cara aqui. Se a gente... É como só se tivessem cortado um pedaço, mas a representação é a mesma. Inclusive, se aqui a gente tem um ponto central, a gente vê que o ângulo vai ser o mesmo, né? Esse ângulo que tá aqui, esse ângulozão aqui,
vai ser o mesmo que esse ângulozão aqui. Se a gente tiver um pontinho aqui, a gente só deixar aqui, sabe, aumentar. Não sei se eu consigo colocar, acho que eu não consigo mostrar isso na apresentação, mas se você só seguir, né, o segmento, ele vai dar exatamente o mesmo ângulo, é só uma questão estilística mesmo. Como a gente constrói esses gráficos, né? Então aqui a gente vai falar rapidinho disso. Esse tipo de gráfico, para você construir, né, você precisa saber só o ângulo, né, que você vai desenhar essa sua fatia, e ele sempre vai ser proporcional à porção dos dados que você quer representar, né? Então, como a circunferência inteira tem 360 graus, que é uma coisa que vocês vão ver mais em geometria, e os 360 graus representa 100% dos dados, se a gente usar a regra de 3, ou se a gente usar a porcentagem direta, a gente consegue chegar tranquilo nos demais ângulos. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos dizer que a gente quer fazer um gráfico de pizza desse caso, né? Que uma dada cidade tiveram 3 candidatas favoritas para a prefeitura, que é a Amanda, a Beatriz e a Carmen. Foi feita uma pesquisa de intenção de voto e descobriu-se que a Amanda tinha 10% das intenções de voto, a Beatriz 50% e a Carmen 40%. Então, a gente pode somar aqui, né, 10% mais 50% mais 40%, dando 100%, né, o total do público que participou dessa pesquisa. Como a gente plota isso num gráfico de setores? Bom, então aqui eu só grifei, né, as informações que mais importam. Então, bom, se a gente sabe que 100% das intenções de voto vai ser a circunferência inteira, então 360 graus, então a gente pode pensar, né, de forma que eu estou pensando do ponto de vista de porcentagem. 10% desses 360 graus vão ser da Amanda, porque, né, são os 10% da intenção de voto. Então, 10% de 360 graus é só fazer a conta via fração, né, direto. Então, 10 sobre 100, que é o 10%, que nem a gente já conversou antes, vezes 360, vai dar 3.600 sobre 100, 36 graus. A gente faz o mesmo para a Beatriz, com 50%, e faz o mesmo também para a Carmen, com 40%. A continha é a mesma, então 50% de 360, a gente faz a continha igualzinho, eu deixei aqui por extenso, para vocês verem tudo. E aí a gente consegue chegar em qual vai ser o ângulo de cada fatia. E aí é só desenhar. Reparem, né, que 36 graus mais 180 graus mais 144 graus tem que dar 360, que é a circunferência inteira, da mesma maneira que 10% mais 50% mais 40% vai dar 100%. Então, é só uma representação diferente. Então, esse seria o nosso gráfico no final, né? Então, a Amanda aqui com os 10%, a Beatriz aqui com 50% e a Carmen aqui com os 40% dela. Beleza? Faz sentido para vocês? Faz sentido, gente? Ai, tô vendo aqui o chat, pode... Eu vou entender que sim. Vou seguir. Beleza, valeu, Rafael. Então, seguindo. Então, vamos dar um exemplo aqui do Enem mesmo, né? De gráfico de setores. Isso aqui é até interessante dizer, né? Que geralmente no Enem cai pizza. Eu procurei, eu não achei nenhum caso do gráfico de rosca, mas eu pensei que, sei lá, se caísse podia gerar alguma confusão. Então, por isso que eu quis falar que ia funcionar igual, né? Mas vamos ver esse exemplo aqui do gráfico de pizza. Então, estimativas do IBGE para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 apontavam uma participação por região conforme indicado no gráfico. Aqui o gráfico, né? Tem aqui a fonte e tal. As estimativas indicavam que as duas regiões maiores produtoras produziriam juntas um total de 119,9 milhões de toneladas dessas culturas em 2012. De acordo com esses dados, qual seria o valor mais próximo da produção em milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 da região sudeste do país? Beleza, então estamos aqui olhando o gráfico. Vamos ressaltar aqui as informações mais importantes, né? Que são as duas regiões maiores e a pergunta. Então, duas regiões maiores juntas produzem 119,9 milhões e a região sudeste, e aí? Vocês conseguem ver aqui quais são as duas regiões maiores produtoras? Sul, perfeito. Sul é uma e a outra centro-oeste, perfeito. Obrigada, Rafael. Então, a gente vê que essas duas aqui são as maiores produtoras. Opa, outro lado. Que é sul e centro-oeste, como o Rafael falou. E a região sudeste, né, tá aqui em pretinho, mais escondido. Então, o que a gente vai fazer aqui...
é o que, assim, grita pra gente, é regra de 3, né? Então, a gente vai olhar primeiro, né? Quais são as porcentagens, porque a gente sabe que elas, Sul e Centro-Oeste juntas, têm 119,9 milhões de toneladas. Mas o que isso significa, né? Então, se Sul tem 37,2% e Centro-Oeste tem 38,3%, e isso, né, junto 119,9%, basta a gente saber milhões de toneladas, basta a gente saber qual é a porcentagem da região Sudeste para a gente conseguir fazer a regrinha de 3 e descobrir quantos milhões de toneladas a região Sudeste corresponde. Então, se a gente olhar aqui no gráfico, aqui, a gente vê que a região Sudeste tem 11,4%, né, da participação. Então, ok, manda essa regra de 3 aí. Então, se 37,2% mais 38,3% corresponde a 119,9 milhões de toneladas, eu quero saber 11,4% corresponde a quanto? Faz sentido essa conta para vocês? Sim? Beleza. Se alguém quiser me interromper, manda ver. Obrigada, Emily. Obrigada, Rafael. Então, aqui a gente vai fazer aquele jeitinho que a gente já conhece de regra de 3, né? Que é basicamente multiplicar em cruz. Primeiro a gente soma esse cara aqui, vai dar 75,5. Então, 75,5x vai ser igual a 11,4 vezes 119,9. Só um comentário aqui, Vitor. Você falou que achou que tinha que achar o 100% primeiro. Isso é um método. O jeito que eu estou fazendo aqui é um jeito até mais direto, né? Porque quando você tem todas as informações e você consegue montar a tabelinha da regra de 3, você não precisa achar o 100%. Você pode já fazer sua conta direto, porque é tudo proporcional, não tem nada aqui no meio, né? Então, se eu sei que 75,5% corresponde a 119,9%, eu posso já calcular direto quanto que é o 11,4%. Faz sentido? Eu não preciso achar o 100%, se eu já sei quanto que é outra porção. Sua conta vai ficar um pouco mais feia, mas dá para fazer. Faz sentido? Beleza, fechou. Então é isso. Aí a gente chega aqui, né? 75,5, que é essa soma aqui dá 75,5x, que a gente multiplica. E aí isso vai ser igual a 11,4 vezes 119,9, que é, né, o outro lado do x aqui da multiplicação em cruz. Aí a gente tem que x vai ser igual a 11,4 vezes 119,9, que vai dar 1.366,86. Pode confirmar aí no cantinho, na continha de cantinho. E aí eu divido por 75,5 e encontro 18,1 milhões de toneladas. Beleza? Tudo certo? Beleza? Tá. Boa. Valeu, Anaila. Valeu, Rafael. Então, a gente consegue aqui já colocar aí na letra E 18,1, né? Porque ele já fala aqui que é 1 milhão de tonelada. Ele já fala no textinho. Então, beleza. Achamos mais um. Vamos para o próximo. Colunas e barras. Bom, os gráficos de colunas e barras eu acho que são os mais... não sei, isso também é bem conhecido. Vocês devem estar bastante familiarizados com eles, mas enfim, qualquer dúvida também aí. Esses gráficos são aqueles em que as informações são organizadas em colunas verticais, né? Então, essa aqui são de colunas, ou em barras horizontais. Nas colunas verticais, que é esse primeiro caso aqui do Enem de 2016, as informações elas crescem ou decrescem no eixo Y. Esse aqui é o eixo Y que a gente tinha comentado antes. Então, vai aumentar ou diminuir, podia vir aqui para baixo também, mas vai estar no eixo Y. Enquanto nas barras horizontais, as informações vão crescer ou decrescer aqui no eixo X. Então, aqui vai ser maior ou menor para um dos lados, né? Que é um exemplo da revista Época, de um gráfico de barras. Tudo bem? Faz sentido? Acho que tudo certo? Me interrompo. Então, esse aqui, provavelmente, eu também dei uma procurada, assim, no Enem, de qual caía mais. O de colunas, aparentemente, é o que cai mais. Foi o que eu mais encontrei exemplos de exercícios. Então, o nosso exemplo de hoje vai ter a carinha de gráfico de colunas. Beleza, inclusive é o mesmo. Então, essa questão caiu no Enem de 2016. É importante falar aqui que eu sei que são questões, às vezes, bastante diretas, bastante, como eu posso dizer,
não sei, talvez intuitivas, mas é interessante vocês saberem que se vocês acertarem essas, vocês acertam um monte, sabe? Já consegue ganhar um monte de ponto aí. São questões relativamente rápidas. Então, esse é o lugar estratégico para não errar, sabe? Então, beleza, vamos falar dessa questão do Enem de 2016. Uma empresa registrou seu desempenho em determinado ano por meio do gráfico, esse gráfico no caso, com dados mensais do total de vendas e despesas. O lucro mensal é obtido pela subtração entre o total de vendas, que está aqui em cinza escuro, e despesas, né? Então, eu vou tirar as despesas do total de vendas. As despesas estão aqui em cinza mais claro. O lucro mensal é obtido pela subtração entre o total de vendas e despesas nessa ordem. Então, total de vendas menos despesas. Quais os 3 meses do ano em que foram registrados os maiores lucros? Bom, então aqui, essas são as nossas informações mais importantes, né? O que é o lucro? E a pergunta, quais 3 meses do ano em que foram registrados os maiores lucros? Bom, então a gente vai ter que olhar um por um e fazer a continha. Qual que é o lucro mensal de janeiro? Vocês conseguem ver? Eu não sei se a tela tira maio já. Calma. Porque você vai ver que, se você reparar, tem vários meses, ó, por exemplo, abril aqui, que a despesa é maior do que a venda. Então, quer dizer, abril tá pior que maio, né? Porque se é total de vendas menos despesa, isso aqui vai dar um número negativo. Fevereiro vai dar negativo, abril vai dar negativo, quem mais? Junho vai dar negativo. Vocês conseguem ver isso? Que todas essas que a despesa é maior, então, esses aqui, né, são janeiro, fevereiro. Então, isso aqui já tá mal, né? A gente tem que ver os que a barrinha é maior. A gente já poderia, né, ganhar tempo olhando só o que a barrinha preta é maior do que o cinza escuro. Acho que cinza escuro, não sei. A gente consegue já ver aqui qual que é, quais essas aqui são maiores, que a gente já elimina um tempo aí. A gente já ficaria com março, setembro, o Victor falando, setembro, dezembro e julho é mais um. Então vamos ver. Vamos começar por julho, né? Que tá mais perto. Julho é positivo, né? Realmente. É a primeira positiva. Ah, não, teve março aqui, né? Março é a primeira positiva. Aí depois a gente vê julho positivo, setembro positivo, outubro positivo, novembro e dezembro. Isso, perfeito, Rafael. São esses. A gente já poderia. Eu fiz um por um porque eu sou tonta. Ou a gente poderia já eliminar vários, né? Mas enfim, é isso. Então, sério, gente, sigam o Rafael, sigam o Vitor e façam só dos que já estão aqui, já estão em lucro, né? Então, aqui, como que a gente faz? A gente começa, né? Por exemplo, em janeiro, você pode pegar, né? A receita, né? O total de vendas aqui, que é o mais escuro, 2, menos as despesas, que é 6, então vai dar menos 4. E aí, aqui, eu faço um por um. Fevereiro, que vai ser aqui, né? 4 menos 5, negativo. Março, que a gente sabe que tá, né, no azul, 3 menos 2, 1 positivo. Abril, mesmo processo, também dando negativo. E assim até o final. E aí, como o Rafael e o Vitor comentaram, a gente vai ter aí alguns que são positivos, né? Mas tem 3 deles que são mais positivos que outros, que no caso é julho, setembro e dezembro. Isso tudo eu fiz fazendo subtração e olhando o gráfico. Então, né, é isso, gente. Esses são os 3 meses do ano que foram registrados os maiores lucros, que é em ordem, julho, dezembro, setembro. A gente consegue colocar aqui, tranquilão, na resposta, sem maiores tretas, e é uma questão que caiu no Enem, que valia aí um ponto, como todas as outras. Então, é isso a minha parte de hoje. Espero que esteja ok. Passar aí para o Luiz, que vai falar um pouquinho mais sobre outros tipos de gráfico. E qualquer dúvida, eu vou mandando aí no chat, eu vou interrompendo a gente. Valeu. Carmen, pode tirar a apresentação para eu apresentar? Acho que é melhor. Tirei. Calma aí, tô entrando no computador. Bom, é isso.
Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre outro tipo de gráfico, que são os gráficos de linhas. Os gráficos de linha eles são mais usados diretamente para uma evolução de um dado ao longo de um tempo. Então, especificamente, como a Cami falou, o eixo horizontal, né, que seria o eixo Y, o eixo X, desculpa, ele é mais diretamente usado para tempo. Então, ele possui um eixo na vertical e um eixo na horizontal, e eles querem passar as informações como um gráfico comum, todos que a gente viu até agora. E a gente usa pontos e linhas que são usados para marcar as informações. Aqui a gente tem um exemplo, que é um grafo de temperaturas durante a semana na cidade de Amanhecer. Aqui no eixo vertical a gente tem as temperaturas, que vai de 15 até 35. E no horizontal a gente tem os dias da semana, que é o período do tempo que eu falei. Então, o que que a gente está vendo? A gente está vendo a evolução da temperatura na cidade durante a semana, certo? E aqui, o que a gente faz? Nos dias da semana e na temperatura daquele dia, a gente marca um ponto. E aí a gente vai fazendo isso para todos os dias da semana. E a gente liga esses pontos para formar as linhas. Que aí a gente tem nosso gráfico de linhas. Tudo bem? Até aqui? Boa. Só que assim, nem sempre quando a gente tiver o gráfico, a gente vai ter os pontos certinhos. Às vezes ele só vai ter a linha direto, uma linha contínua, para representar. Então a gente vai ter que prestar bem atenção onde está marcando cada eixo, para a gente entender o que é cada informação. E também pode ter outros gráficos que a gente pode ter mais de uma linha, ou seja, ele vai estar passando mais de uma informação para a gente ao mesmo tempo. Que é o exemplo desse daqui, que é um gráfico da quantidade dos alunos em 3 anos diferentes em 3 turmas, na verdade. 3 turmas diferentes de uma escola. Ele tá medindo isso em 5 anos diferentes, 2015 a 2019, e, por exemplo, a gente tem o sétimo ano, o oitavo ano e o nono ano. A ideia é mais ou menos que eles querem, quando eles passam gráficos com 3 informações diferentes ou mais, a gente conseguir ver onde tem mais, onde é constante, onde aumenta. Então, por exemplo, em que ano, por exemplo, o oitavo ano, ele tem mais alunos do que os outros anos? Alguém consegue me dizer? 2015. 2015, boa. Tem mais algum? 2018. Isso, exatamente. Então, é basicamente isso. Eu vou passar um exemplo com um exercício do Enem também, só pelo exercício do Enem, para ver se fica mais claro também. O primeiro exemplo ainda é um com uma representação só, e eu vou ler para vocês, para ver se fica, para explicar. O gráfico abaixo fornece os valores das ações da empresa XPN, no período das 10 às 17 horas, que é o período da evolução do tempo que a gente falou. Num dia em que elas oscilaram acentuadamente em curtos intervalos de tempo. Nestes dias, 5 investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horários diferentes, de acordo com a seguinte tabela. Com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio? Então tá, aqui é um pouco do mesmo esquema do exercício que a Câmara acabou de fazer. A gente vai tentar achar lucro e prejuízo. Então, por exemplo, ele quer saber qual investidor adquiriu o melhor negócio, ou seja, o investidor que teve o maior lucro. Então, a gente vai fazer o mesmo esquema. Sim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver o quanto cada investidor gastou ou vendeu em cada hora. Então, por exemplo, o investidor 1, ele comprou às 10 horas. Às 10 horas, quanto era o valor das ações? Boa, isso mesmo. Aí a gente vai fazer a mesma coisa para venda. O investidor 1, ele vendeu às 15 horas. Às 15 horas, quanto era o valor das ações? 460? Isso, exatamente. Então a gente já tem todas as informações que a gente precisa do investidor 1. O investidor 1, ele vendeu por 460 e ele comprou por 150. Se ele vendeu por mais que ele comprou, aí já dá para saber que ele teve um lucro. Então a ideia é o que a gente vai fazer. A gente vai subtrair da venda o quanto ele gastou para comprar. Aí a gente vai tirar todas as informações de todos os investidores. O investidor 1, ele comprou por 150 e vendeu por 200. O 3 comprou por 380 e vendeu por 460 e assim por diante.
Então, o que a gente quer é o lucro, considerando compra e venda. Então, o que a gente precisa fazer é o valor da venda menos da compra. O primeiro investidor, ele adquiriu o valor da compra, o valor da venda, que foi 460, menos o valor da compra, que foi 150. 460 menos 150, 310. Esse foi o lucro do primeiro investidor. Tudo bem até aqui? Sim. Aí agora a gente vai fazer isso para todos para a gente saber qual dos 5 investidores teve o maior lucro. Ah, a gente já calculou do primeiro, 310. O segundo é o mesmo esquema. A gente vai fazer R$ 200 menos R$ 150. Ou seja, o lucro dele foi R$ 50. Fazendo para o terceiro investidor, a gente vai ser R$ 460 menos R$ 380, que vai ser R$ 80. Ele também teve um lucro. Dessa vez foi um pouco maior que o segundo, mas menor que o primeiro. Fazendo a mesma coisa para os dois últimos, a gente tem que o quarto, ele foi o único que teve prejuízo, porque ele vendeu por 100, só que quando ele comprou, ele pagou 460. Então ele fez 100 menos 460, e tem um prejuízo de R$ 360. O prejuízo dele foi maior que o lucro do primeiro investidor. Então, com isso, com essas 5 informações, a gente consegue ver qual investidor teve maior lucro. Foi o primeiro que a gente fez. O primeiro adquiriu mais com a venda dele, o segundo ele teve o maior prejuízo com a venda dele. Tudo bem? Boa, boa. Agora a gente vai para outro tipo de gráfico. Eles são menos comuns. Esses três que a gente viu antes são os mais comuns. Tipo, se tiver uma questão, pelo menos uma questão de gráfico, provavelmente vai ser um dos três. Mas a gente tem os mistos. Os mistos, eles são a junção de dois ou mais gráficos, dos citados anteriormente, e eles podem apresentar ou dois eixos horizontais ou dois eixos verticais. E com os gráficos mistos, a gente precisa prestar muita atenção nas legendas, porque é com ela que a gente vai conseguir diferenciar as informações que a gente tem no gráfico. Então, por exemplo, esse exemplo que a Cami mostrou agora há pouco, que na linha de tendência, nesse daqui, o que a gente tem? A gente tem gráficos de barras e um gráfico de linhas também. A linha está em preto e as barras estão em cinza e transparente. Então, o que ele está querendo passar nesse gráfico? Esse vai ser o mesmo gráfico do exemplo, então eu explico melhor um pouco. Mas a gente tem 3 informações. Uma taxa com as barras, uma taxa aberta com as barras, uma taxa oculta nas barras também, e uma taxa total, que é a linha. Só que, porque eu falei que a gente tem que prestar muita atenção na legenda. As barras, elas estão referentes a 2012, e as linhas, elas estão referentes a 2011, são informações diferentes. E vamos, por exemplo, agora. O exemplo é outro exercício do Enem também, e o que ele fala? O gráfico apresenta taxas de desemprego durante o ano de 2011 e o primeiro semestre de 2012, na região metropolitana de São Paulo. A taxa de desemprego total é a soma das taxas de desemprego aberto e oculto. Suponha que a taxa de desemprego oculto do mês de dezembro de 2012 tenha sido a metade da mesma taxa em junho de 2012, e que a taxa de dezembro total em dezembro de 2012 seja igual a essa taxa em dezembro de 2011. Nesse caso, qual seria a taxa de desemprego aberto de dezembro de 2011? Então, o que o gráfico está passando para a gente? Ele tem duas informações de 2 anos diferentes, 3 informações, na verdade, de 2 anos diferentes, só que ele nos diz que o aberto mais o oculto é o total. Então, a gente tem, no primeiro semestre de 2012, a gente tem o aberto, o oculto e o total, porque o total é só a gente somar o aberto e o oculto, isso para as bases. Só que no 2011 a gente só tem o total, a gente não tem o aberto ou oculto. Mas isso não importa muito porque o exercício está pedindo. Então tá, as informações que a gente tem. Aberto de um mesmo ano mais oculto de um mesmo ano é igual ao total de um mesmo ano, certo? E outra informação que a gente tem é que o oculto de dezembro de 2012 é igual a metade do oculto de junho de 2012. Check. Gente, tudo bem? Todo mundo para entender? Eu vou.
E a última informação que ele deu para a gente é que o total de dezembro de 2011 é igual ao total de dezembro de 2012. Se a gente for voltar no gráfico, eu já ter posto ali, mas tudo bem. Se a gente for voltar no gráfico, a gente vai ver que a gente não tem o total de 2012. Na verdade, de dezembro de 2012. A gente não tem nenhuma informação de dezembro de 2012 no gráfico. A gente só tem de dezembro de 2011, que é o total. Mas só que ele diz pra gente que o total de 2011 é igual ao total de 2012. Então a gente sabe o total de dezembro de 2012. E também diz pra gente que o oculto de 2012, de dezembro de 2012, é igual a metade do oculto de junho de 2012. Que dá pra ver o mouse quando eu passo? Dá? Sim. Que é esse daqui. Então ele tá me dizendo que o oculto que é o transparente, de junho de 2012, é igual ao oculto de dezembro de 2012. Metade, na verdade. Ou seja, metade de 2,2, que é esse daqui. Mas o que ele quer saber é o aberto de dezembro de 2012. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse primeiro termozinho aqui, que ele me fala que o aberto mais o oculto é igual ao total. A gente tem o total, que é o mesmo da linha, que é 9. E a gente tem o oculto, que é metade do junho de 2012, que eu já falei, que é a metade de 2,2. Então a gente vai fazer que o aberto, que é o que a gente quer saber, mais o oculto é igual ao total, que é a expressão que ele deu pra gente. Manipulando a equação que vocês viram nas últimas aulas, o aberto é igual ao total menos o oculto. Check essa manipulação da equação. Boa. Então, a gente sabe o total de 2002 de dezembro. O total de dezembro de 2012, que diz pra gente que é igual o total de 2011, que é 9. E a gente sabe o oculto de junho de 2012, que é 2,2. Então a gente vai fazer 9 menos a metade de 2,2. Que seria 9 menos 1,1, que é 7,9. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Boa, boa. Ai, calma aí. Tudo bem. Tá, de gráficos mistos é isso. Aí agora a gente tem uns gráficos bem pouco comuns, que a gente não são muito parecidos com os gráficos que a gente viu antes. Eles são mostrados de formas diferentes, mas geralmente a gente consegue representar eles pelos gráficos que a gente viu. A gente só precisa tentar interpretar melhor eles. Então, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui que são vendas de uma barraquinha de pastel durante a última semana. Então, as vendas de caldo de cana, de refrigerante e de pastel. Esse gráfico aqui é bem feio. Se só olhando de cá aqui. Então, só olhando de cá a gente fica. O que é isso? Mas se a gente prestar atenção, a gente, a gente consegue tipo, manipular ele para ele parecer qualquer um dos gráficos que a gente viu antes. Qualquer um não. A gente pode transformar ele num gráfico de barras e também a gente pode transformar ele num gráfico de linhas. A gente consegue fazer isso. Então, por exemplo, se a gente tentar deixar os dias da semana no eixo horizontal e a quantidade no eixo vertical, a gente consegue transformar em outros gráficos. Então, por exemplo, no domingo, ele vendeu 10 pastéis, 8 refrigerantes e 4 caldo de canas. Então, se a gente for pôr isso num gráfico, por exemplo, um gráfico de base, vai ficar mais ou menos assim. A gente tem aqui no eixo vertical as quantidades da venda, e no horizontal o tempo, né? Os dias da semana. Então, por exemplo, a gente já viu que no domingo ele vendeu 10 pastéis, 7 refrigerantes e 4 caldo de canas, certo? Então a gente consegue representar isso por meio de barras para ficar mais fácil. Na hora da prova, tipo, vocês podem tentar, tipo, desenhar isso bem feinho mesmo, só para vocês tentarem entender mesmo e vocês olharem rápido e conseguir fazer. E também vocês conseguem fazer com linha. Eu acho que com linha é mais rápido de fazer do que de barras, mas depende de vocês de qual for mais fácil.
Aqui com base na mesma coisa. Eu não coloquei os números porque eu não estava conseguindo, mas é a mesma coisa. Então, por exemplo, no domingo, a mesma coisa. 10 a quantidade de pastel, 7 a quantidade de refrigerante e 4 a quantidade de caldo de cana. Vocês veem que ele está passando a mesma informação que esse gráfico aqui. Ele só está explicando de uma forma mais bonitinha que a gente está mais acostumado. Tudo bem, gente? Ah, eu não vi a pergunta do Victor, desculpa. Parece mesmo, é isso mesmo. Então é isso, gente. Deu para entender? Alguma dúvida sobre esse último? Boa, gente. Então era isso que a gente queria passar. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar sobre a aula toda. E é isso. A gente deixou aqui alguns exercícios para casa, para vocês fazerem se quiser. Tem todos esses gráficos e vários exercícios do Enem sobre eles. São todos no mesmo esquema, interpretar os gráficos e fazer o que o exercício está pedindo. Em geral, dá para resolver, acho que a grande maioria com visualização de gráfico, porcentagem, regra de 3. Acho que é Isso, exatamente. principal. Ou igual aqueles do lucro, de fazer a subtração. Isso. É isso. Eu vou sugerir, como a gente tem mais 5 minutinhos, a gente para a gravação agora, e aí a gente deixa esses 5 minutinhos para vocês perguntarem o que quiserem. Pode perguntar coisa da aula de hoje, estou parando a gravação, ou pode também perguntar